Graça e paz. Que noite preciosa. Que coisa linda que Deus já começou a fazer. Quanta coisa Ele já nos falou. É um Deus que nos surpreende, né? É um Deus que deixa a gente assim meio que embabacado mesmo. Porque o que eu quero compartilhar com vocês hoje é sobre refletirmos juntos aqui sobre alguns salmos. E logo que o Dani começou a orar no início, eu falei, olha, o Dani salmodiando. Se tivesse gravado, dava para escrever e compartilhar. Salmos de Daniel. Ele sempre ora, todo mundo ora, mas acho que como já estava no meu coração a palavra, né, ardendo, eu visualizei de uma forma muito gostosa o salmo. Em seguida, Priscila começa num cântico espontâneo e com a canção do Vitor que fala que precisamos do Senhor. Mais uma oração, uma poesia, né? Que podemos cantar juntos. E diante de tudo que já aconteceu, eu fiquei, pai, o Senhor já falou tudo que se eu fosse dar início assim, mas nós temos esse tempo precioso no culto para compartilharmos a palavra, né? Assim como a Marina citou, no momento da oferta, isso é um momento do culto. E sobre esse cultuar ao Senhor é que eu quero, né, compartilhar um pouco com esses salmos. Eu falei assim, não vou orar não, porque a gente já orou tanto, mas não tem jeito. Feche seus olhos mais uma vez. Vamos orar por esse momento. Pai, o Senhor é bom. E nós temos dito isso não apenas como uma frase conhecida e por falarmos muitas vezes como algo automático. Mas não, Deus, nós temos experimentado da Tua bondade. O Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. O Senhor é fiel, mesmo que sejamos infiéis. O Senhor é Deus e nós precisamos de Ti. Obrigada, Deus, porque esse lugar sempre está cheio da Tua glória. Obrigada, Deus, porque aqui se reúne um povo que Te ama, um povo que Te teme, um povo que anseia por mais de Ti. Pessoas sinceras, pessoas que querem, pessoas que reconhecem as suas limitações, mas que estão dispostas a prosseguir, a serem constantes, a se ajustar, a se alinhar de acordo com a Tua palavra. Somos sim, Deus, um remanescente nesse tempo tão difícil, tão estranho, mas estamos confiantes na Tua promessa. Nós vamos prevalecer independente das situações, nós vamos ir até o fim, nós vamos perseverar até o fim. Nos ajuda, Pai, nós precisamos mesmo do Senhor. Eu peço ao Senhor que fale conosco através da Tua palavra. A Tua palavra é a verdade, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para os nossos caminhos. A Tua palavra nos ensina, nos exorta, nos direciona, a Tua palavra é luz. Nós Te bendizemos, Senhor, pela oportunidade que temos de compartilhar como família, de sermos livres nesse lugar para testemunhar, para Te engrandecer. Toma o Teu lugar, fique à vontade entre nós, continue falando aos nossos corações, cumpra o propósito do Senhor nessa noite, na vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 15, temos um tema, aprendendo com Davi, amém? Amém? Todos acharam? Se não achou, eu sei que seu olhinho fica firme ali, né? Nós vamos ler o 15, o 16, um pedacinho do 17 e do 18. Peço ao Senhor que eu fique livre mesmo para mergulhar nesses versículos e naquilo que Ele me falou, porque não tem mistério aqui não, é a palavra. Só que Ele usa da forma que Ele quer, como Ele usa no louvor, como Ele usa um testemunho, então tem algo aqui ainda para Ele acrescentar nas nossas vidas. Você crê nisso? Amém? A palavra de Deus é a verdade, a palavra de Deus, se nós apenas ficarmos aqui recitando, nós vamos aprender, nós vamos assimilar. Mas à medida que nós juntos refletimos, como por exemplo eu ouvi a ministração da Cíntia, se você não veio no encontro de mulheres, como eu não tinha vindo,
Vai no YouTube, eu sempre divulgo as mensagens da comunidade. Quando não der para vir, como o Juninho falou hoje, vai lá. Opa, aquela palavra do domingo, eu perdi. Você vai ouvir, querido, enquanto você faz alguma coisa, ou se você puder tirar aquele tempo para ouvir a palavra ministrada. Você só tem a ganhar. Só tem a ganhar. E eu fui muito edificada através da vida da Cintia. Uma das coisas que ela fez foi isso. Ela falou assim, olha, eu vou compartilhar com vocês. E eu tive a oportunidade de falar com ela que, para a gente, que mesmo não tendo visto ela ministrando a palavra aqui no púlpito e tal, não houve novidade mesmo. Ela fala de oferta com aquela autoridade, ela ministra o louvor com aquela autoridade, e ela veio trazer a palavra com a mesma autoridade. Assim como o Senhor te usa com graça, autoridade e unção, se você está aqui no louvor ou se você está lá no seu trabalho. Se você está aqui ou se você está lá perto de um vizinho precisando ouvir a palavra e você tem algo para ministrar. Porque é vida, é rio, é palavra. Há um rio de vida fluindo entre nós. Amém? Então, ouvir a Cíntia com aquela destreza, vamos dizer assim, foi maravilhoso, porque eu conheço a Cíntia cá entre nós há algumas décadas. E é lindo, lindo ver as pessoas crescendo no reino. Mas o Senhor está fazendo algo na vida de tanta gente aqui, que muitas vezes você não está com o microfone para contar. Mas está acontecendo, não está? Eu tenho um amém? Óbvio. E então, quando você tiver a sua oportunidade, vem contar para a gente, através de um testemunho, o que Deus está fazendo na sua vida. Porque isso vai edificar, não é isso que a gente ouviu? Que na comunhão nós fortalecemos e edificamos uns aos outros. Vamos lá? Salmo 15. Tem um título, o cidadão dos céus, nesse salmo. Salmo de Davi. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com a integridade e pratica a justiça. E de coração fala a verdade. O que não difama com a língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. E o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. São características de pessoas que podem entrar no tabernáculo do Senhor, amém? Quem desse modo procede, não será jamais abalado. Tem um resultado para aqueles que agem dessa forma. Tem uma recompensa para aquela pessoa que quer se comportar como um cidadão do céu. Vai agir na contramão, né? Porque o que a gente lê aqui, a gente vê que na prática, a gente vê muita coisa contrária. Mas o que nós não podemos aceitar e ver é que aquele que se diz cidadão do céu está agindo contrário a isso aqui. Então Deus está sempre trazendo, não só para a comunidade do caminho, mas para o seu povo espalhado na terra, alinhamentos para agirmos segundo o propósito de Deus. Davi, a gente tem, muitas coisas para falar dele, mas uma das coisas que a gente sempre fala é que ele foi um homem segundo o coração de Deus. E como nós também vamos ser pessoas segundo o coração de Deus, e principalmente cumprindo o propósito que a gente já tem, porque se nós queremos nos parecer com Jesus, e a respeito dele, o Pai olhou e disse, esse é meu filho amado, nele eu tenho prazer. Deus também quer olhar para mim e para você, como teve prazer na vida de Davi, e dizer, esses são os meus filhos, e eles me dão tanta alegria, tanto prazer. Amém? E aí nós vamos vendo isso aqui e nos avaliando. Eu estou, de fato, conseguindo ter essa postura de agir, de viver com integridade, de viver, nos princípios do Senhor, porque quem vai habitar no tabernáculo? Hoje nós entendemos que não é só o local, mas fala de estar num lugar onde o Senhor é cultuado. Entrar na presença, estar diante dele para adorá-lo, para cultuar, não é de qualquer jeito. Não basta você, fui para a igreja e adorei. Ele não recebe só o cântico,
Ele não recebe só a oferta, ele recebe esse coração. E é tão lindo ver como Deus conhece cada um de nós, né? Hoje, várias pessoas citaram aqui que nós somos falhos. E somos. E reconhecemos. Mas ainda assim, Ele continua acreditando e investindo em nós. Ele olha, Ele vê o resultado. É como a sementinha, né, de uma mulher grávida, que ela sabe que o negocinho está lá igual um grãozinho de feijão. Aí vai no hospital, faz o ultrassom, um grãozinho de feijão, faz tuf, 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 tuf. O que é isso? O coração que bate parece uma cavalaria, não é? Quem já viu ultrassom de recém-nascido? Você está lá com o neném, né, está gerando, e já há uma força, uma vida, um negócio, mas o potencial dessa semente é uma criança. E o potencial dessa criança é se tornar um adolescente. O potencial desse adolescente é se tornar um jovem. O potencial desse jovem é se tornar um adulto. E assim vai, crescimento, maturidade, rompimento, firmeza. Eu quero falar publicamente daquela princesinha ali, porque fluiu aqui agora. Eu ia vir aqui no altar falar. Mas, Jesus, Eloá é uma criança que tem movido o coração de Deus e os nossos corações, porque a forma como ela ministra ao Senhor, e ela vem aprendendo desde a infância. Hoje eu observei que até o abrir da mão da garota é igual ao da mãe dela. Sementinha, né? Um pouquinho dos dois, mas gerada em Deus, ministrada profeticamente. E que eu não esqueço da frase que um dia a gente ceando juntas, eu fui conversar com ela, porque na época da ministração do curso de membros, eu conversava muito com a Eloá. Foi muito gostoso ministrar com ela. E ela sempre me edificou. E eu lembro que um dia eu perguntei, não, Eloá, há tanto tempo a gente não conversa, como é que você está? Me conta do seu ministério, você está na dança e não sei o quê. E aí ela me fortaleceu, ela olhou para mim e falou assim, tia Andréia, eu entendi que quando eu vou dançar, eu não preciso me preocupar se tem alguém me olhando. Não foi lá? Eu não preciso me preocupar se eu vou errar, o que vai acontecer, porque eu estou dançando para o Senhor. E depois que eu entendi isso, eu fiquei livre. E hoje, vendo ela ministrando louvor, eu vi que ela não fita os olhos em nós. Ela não está preocupada se você está olhando para ela. Ela não está preocupada se ela desafinou, se ela errou, se aconteceu alguma coisa, se ela é muito pequenininha, se tem alguém criticando, por que ela está fazendo aqui? Será que é só porque ela é filha da Priscila e do Tiago? Não, ela não está preocupada, porque ela está adorando ao Senhor. E com esse aprendizado que ela vem tendo, nós sabemos e já declaramos que sempre será assim. Esse coração entregue, essa referência de alguém que está entendendo o chamado. Porque se ela dançar e cantar dessa forma, amém, entendeu? Se as meninas da intercessão estiverem orando nessa dependência, amém, Ministério de Integração fluiu. Se as mulheres que estão com a tia Lu servirem, né, bandejinha, presentinho, sorteio, para o Senhor, amém. Se os homens participam de um churrasco, que nós sabemos que não é só um churrasco, é uma reunião séria, cheia de segredos, mas eles estão ali alinhados no propósito, amém. É cada um estar fazendo, querido, o que tem que ser feito. Hoje é dia de trazer umas frases assim que estão fluindo aqui. Deus me deu uma direção através da Cristina, recentemente. Faça o que tem que ser feito. Ela ministrou uma série de coisas numa terça-feira sobre a minha vida. E quando a gente recebe uma palavra profética, você fica assim, eu queria decorar tudo, lembrar tudo, chegar em casa, anotar tudo, porque eu quero que ver tudo isso se cumprindo, não é? Mas aí você guarda aquilo no coração, o Senhor vai fazendo, no tempo certo a coisa vai fluindo. Mas eu guardei aquela frase. Praticamente todos os dias, Andréia, volta e faça o que tem que ser feito. Andréia, fica firme naquilo que você tem que fazer. Amém? Então, agir, queridos, na dependência e entender que Deus, Ele traz direções. Eu saí totalmente fora quando eu pensei em Eloá aqui, mas vamos voltar. Existem pré-requisitos para cultuarmos ao Senhor, para estarmos na presença dEle, para agirmos como cidadãos do reino.
e nós seremos indesculpáveis, né, comunidade do caminho? Porque está tão claro para a gente o que a gente tem que fazer. Você não está precisando de uma colinha, não. O Espírito Santo habita em você. Você está aqui aos domingos, você está participando dos eventos. E ele está sempre repetindo, sempre repetindo. Então, acredite que se você agir assim, o resultado vai ser o quê? Você não vai ser abalado. Por que muitas vezes a gente encontra com pessoas, e aí, como é que você está? Estou empurrando com a barriga. Como é que você está? Nossa, está difícil, mas não estou conseguindo. Gente, como foi dito aqui, olha, luta nós temos, problema de saúde, falta de dinheiro para algumas coisas, problema na família, situações adversas. Um país em que ninguém consegue se falar, está tudo bem, estou seguro, agora vai. Incertezas, mas o cidadão do reino, agindo como está escrito aqui, se proceder dessa forma, não vai ser abalado. Se está abalado, tem alguma coisa dando complicadinho aí, né? Vamos caminhar um pouquinho? O outro salmo, que na verdade tem um título de hino de Davi, e eu fiquei observando isso, um salmo, um hino, uma oração, né? Eu falei aqui da oração do Dani, que parecia um salmo. Aí, de repente, o cântico do Vitor, que é um hino, que cantamos juntos, coletivamente, aí se torna um hino, aquela repetição, né? E tem orações, que é você e Deus, como a Priscila começou, foi a oração dela, mas ao mesmo tempo ela trouxe para nós. Então, tenta isso. Às vezes você está salmodiando, às vezes você está cantando um hino para todo mundo cantar com você, e às vezes é o seu clamor diante do Senhor. Davi está falando dessas coisas aqui. E aí ele canta esse hino, né? Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Gente, pessoas notáveis, admiráveis, que manifestam a glória, que fluem com autoridade, com graça, com sabedoria, com amor. Os santos notáveis na terra. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, os seus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Né? Quando a gente fala assim, fulano é o arrimo de família. É aquela pessoa que tem responsabilidades ali, que vai proteger, que vai apoiar. O Senhor nos dá apoio, força, sustento, porção da nossa vida. Caem as divisas em lugares amemos e muito linda a minha herança. Bendito o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Que coisa linda! De noite o seu coração te ensinando as coisas do Senhor. Você já teve essa experiência? Você deitar e ficar refletindo sobre o dia, refletindo sobre o que aconteceu, o Senhor falando, te ensinando, às vezes num sonho. A Denilson é um que tem umas experiências de sonho. Deus dá música, ele faz a música, essa música aqui veio no sonho. Direções proféticas, sonhei com fulano, liga para a pessoa, conta o sonho, e é a direção de Deus. Ensinamentos, o Senhor nos ensina. O Senhor tenho sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, mais uma vez, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, e na tua destra delícias perpetuamente. Queria enfatizar esse 11 aqui, na tua presença a plenitude de alegria, plenitude de alegria, delícias sempre. Por isso que às vezes a gente diz assim, ai, que culto gostoso. Tia Lu que eu diga. Fica vibrando cada domingo à noite, cada segunda compartilhando. Quem mais faz isso que a Lu faz e eu costumo fazer também? E alguns irmãos aí. Ficar curtindo o culto de domingo. Confessa aí, alguns, né? São poucos. Mas comece a fazer isso. Você veio, foi uma bênção. Olhou do lado, cadê meu irmão? Onde está meu irmão? Não veio.
Liga para ele, deixa eu te contar o que Deus fez ontem. A Alessandra foi lá na frente, contou um testemunho que edificou a minha vida. Marina deu uma direção para a família. Você não estava lá? Ora aí com a sua família. É isso, querido, é ser corpo. É ministrar vida. Um veio de manhã, mas não voltou hoje à noite. Nossa, Deus falou muito de manhã, mas hoje à noite você perdeu. É claro, como o Juninho falou, a gente entende, vai ter dia que você não consegue vir. Pode ser um filho que adoeceu, pode ser um trânsito que agarrou, seu carro quebrou, aconteceu alguma coisa. Isso é a parte. Mas o seu compromisso, a sua constância com o Senhor, é você que decide. Se você entendeu que o Senhor está te chamando, estar aqui é cultuar ao Senhor. Cantar não é um blá blá blá, é entregar o cântico em adoração para o Senhor, que é digno como nós cantamos. São aprendizados assim, pequenininhos, mas que eles precisam ser realmente ensinados, repetidos, porque nós estamos com dificuldade de praticá-los. Quantas vezes uma mãe e um pai ensinam um filho que ele tem que escovar o dente antes de dormir, ir no banheiro e fazer isso. A gente decorava quando o Rafael, Arthur e Vinícius pequeno, a frase, os pais só falavam assim, xixi, dente, cama. Resumia. Xixi, dente, cama. Os meninos sabiam que tinham 3 coisas para fazer naquele momento. De manhã foram 5. Quem lembra? Direções específicas para você fazer. Fé, palavra, oração, arrependimento, comunhão Nossa, misturei a ordem, né? Mas vocês estão ligados. Eu cheguei atrasado, mas eu peguei. 5 direções. Aí você fala, não, mas eu não lembro, o Juninho leu um texto, e aquele texto eu não lembro, e ele falou um negócio, e ele corrigiu, e ele... Mas quais são as 5 coisas? É isso que você tem que assimilar. Não está difícil não, querido. O basicão, todo mundo já está sabendo. Quando o Denilson tentou me ensinar a dirigir, Rafael era pequeno, ou já adolescente, não lembro os detalhes mais não. E o Rafa decorou antes de mim. Freio, embreagem, freio, embreagem, freio, embreagem, freio... Lembra, Rafa? Que o Denilson queria me mostrar que eu precisava achar aquele comando do freio e embreagem, freio e embreagem. Assimilou. Aí para parar o carrinho, você ajeitar, querido, coisas básicas, mas a gente quer pular, quer fazer os negócios, né? Que o Senhor nos ajude, amém? Nós precisamos dele e ele vai nos dar força para a gente prevalecer. Nós vamos ver esses homens e mulheres notáveis que já estão bem sendo destacados na comunidade, não vou nem citar nomes, mas tem tanta gente notável nesse lugar, tem tanta gente brilhando nesse lugar, tem tanto jovem amadurecendo e se fortalecendo nesse lugar, tem tanta gente comprometida, tem uns pioneiros aqui, valente, tem uma turma nova chegando com fome de Deus. Tem gente sendo marcado para fazer diferença. Tem uns que Deus pegou e acelerou e eles estão na frente daqueles que chegaram antes e não é competição não, mas é investimento e depende da entrega de cada um. Você quer? Vem ver. Você quer fazer? Faça a sua parte. Você quer se preparar? 5 coisas. Fé, oração e palavra. Vamos lá. Comprometa-se com você mesmo. Gente, é tão gostoso quando você tem uma vitória, você fala assim, eu queria fazer isso, eu fiz, consegui. Uau! Eu já contei aqui, eu aprendi a brindar comigo mesmo. Suco de uva lá em casa não pode faltar. Geladeira sempre tem uma garrafa de suco de uva. E as taças, Vitória, brinde. Um brinde a isso, um brinde àquilo. E aí uma coisa que eu aprendi no processo, na época de pandemia, assimilei para mim, eu venci, eu vou brindar, não é nem fazer tintim, mas eu vou tomar um suco comigo mesma, feliz. Parabéns, Andréia. Sério? Gente, é bom demais. Dá um up, como diz a galera. E você falou, se eu conseguir isso, eu consigo aquilo. Se eu dei esse passo, eu dou um maior.
Se Deus me fez isso e Ele pode todas as coisas, agora Ele vai me dar isso também. Eu sei que tem gente nova aí, então talvez é para você isso. Sabe como que Deus trabalhou para desenvolver a minha fé? Quando eu conheci o Adenilson, eu já estava na igreja há muitos anos. Falava de fé, cria em Deus, lia a Bíblia na igreja, batia cartão bonitinho e tal. E Deus conhece meu coração. Eu queria até falar nisso, vou descer um pouquinho. Juninho hoje de manhã falando da gente das antigas, né? Aí dá a impressão que a gente fica com saudosismo e contando exemplo de quem caminhou na igreja há 20, 30 anos atrás. Mas, querido, o Deus que conhece o nosso coração e que sonda e sabe, Ele sabia da sinceridade do Juninho quando ele ia para o monte. Ele sabia da minha entrega quando eu decorava os versículos, mesmo sem entender o que era um mercenário, foge porque é mercenário. Eu não sabia, mas era o que tinha, era o que me ensinava, era o que eu queria. A minha busca era, eu quero é Deus. Se a religiosidade, se o sistema me enganou, se me ensinaram errado, ingenuamente eu aprendi muita coisa errada, entrei de cabeça e fiz. Vocês estão me entendendo? Mas o Deus que conhece todas as coisas, Ele via uma pureza e uma sinceridade de uma menina que ansiava por Ele. E Ele foi me guardando, Ele foi me livrando, Ele foi me ajudando. E depois, com maturidade, que eu fui vendo, opa, isso aqui já é hipocrisia, isso aqui é religiosidade vazia, isso aqui. Aí eu é que tive que me alinhar e falar, então o que é ser cristão de verdade? O que é ser cidadão do reino? E aí, dentro da própria igreja, eu comecei um processo de conversão. Me converti à palavra. Porque estar dentro da igreja não significa ser cristão e ser um cidadão do reino. E o processo foi louco. Como o Adenilson teve o privilégio de não experimentar a dor do sistema religioso, porque ele teve um encontro com Deus, e nós temos orado para que muitas pessoas que não estão frequentando igreja, que não estão na presença do Senhor, tenham um encontro com Jesus. Não apenas venham à igreja, levante a mão, aceita e nunca mais volta. Alguém que encontra com Ele, que se relaciona com Ele, se mantém na presença dEle. E ele teve esse encontro direto. Ele foi livre de uma dor insuportável que eu vivi, de lágrimas, que talvez muitos aqui choram até hoje, porque a religião nos aprisiona. Você faz pensando que está certo e está errado. Você faz direitinho, você cumpre todos os requisitos, mas é do jeitinho que Jesus falou. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Mas como fazer essa avaliação? Porque dói. A minha lágrima, a minha dor naquela época é porque realmente eu estava rasgando assim. Deus, que decepção. Eu não sou cristã de verdade, porque ele era. Eu era confrontada com uma atitude do Adenilson real da Bíblia. E eu conhecia a Bíblia, mas eu não fazia o que ele fazia em 3 meses de conversão. Talvez você está aqui há pouco tempo e pode entrar de cabeça, comer a palavra, viver a palavra intensamente, ter experiência, que tem gente que está aqui há 26 anos conosco e ainda não teve, porque não se lança, não se entrega, não aceita disciplina, não aceita direção, não aceita governo de Deus. Mas aquele que anseia e quer ser, ele vai conseguir. Eu ia falar de fé, desci e falei isso tudo. Eu só ia falar que eu aprendi a ter fé quando nós compramos o nosso primeiro carro. Um Fusquinha por R$ 1.500. Eu sei que muitos já ouviram, mas eu vou falar rapidinho. Ele falou, amor, oportunidade da gente comprar um carro. Ele tinha falado que a gente não ia ter nada, que ele não ia me dar nada. Casamos em maio, em setembro, o homem queria um carro. Eu falei, uai, para quem não tinha nada, ter um Fusquinha é um milagre, né, não? E aí o desafio foi 3 cotas de R$ 500 para a gente vender roupa. Ele ia vender 2 e eu ia vender uma. Ele se dispôs a vender R$ 1.000. Comprava roupa lá em Divinópolis, trazia camisa de malha, calça jeans e ó. E ele falou, você topa? Eu topo. Vendemos R$ 1.500, pagamos de 3 vezes, compramos um carro. Um Fusquinha, com aquele homem grande. Mas era o nosso primeiro carro. E era a minha experiência de fé. E depois do Fusquinha, compramos outros carros, trocamos os carros, compramos casa, tive experiência, fiz viagens pela fé, realizei muitas coisas pela fé. Uma fé que foi desenvolvida, exercitada.
você pode desenvolver a sua fé. Quando nós compramos a nossa casa, lembrei disso aqui agora. O Igor, que frequentava aqui, virou para a mãe dele e falou: mãe, quero comprar um som. Meu filho, você não tem dinheiro. Como assim? Meu pastor comprou uma casa, não tinha dinheiro, eu não posso comprar um som sem dinheiro, eu vou comprar um som. Eu não sei o que o Igor fez, mas ele deve ter parcelado o sonzinho dele lá, mas se inspirou na fé. Talvez muitos se inspiraram no testemunho da Alessandra hoje. Opa, vamos voltar a dirigir. Opa, vou tirar a carteira. Amém? Queridos, assim como Davi, mostrando aqui nessas atitudes dele, nessas orações dele, nessas declarações dele, ele determinou no coração dele que ele ia ser diferente, a atitude dele, o desejo dele, ele até compara, indiferente do que o outro fazia, ele fala: eu vou fazer assim, eu vou fazer assim, eu vou guardar meu coração, eu vou confiar no Senhor. Amém? Foi muito tremenda essa palavra que Deus colocou no coração da Marina. Independente do que está acontecendo, nós vamos confiar no Senhor. Querem tomar, como se estivesse querendo tomar, né, os nossos filhos, que são herança do Senhor. Ou nós confiamos nessa palavra, que é a verdade, ou nós vamos ficar assim: nossa, o que o diabo está fazendo? Olha como é que as pessoas estão se perdendo. Olha o tanto de gente que saiu da igreja. Se for falar de estatística, que antigamente, né, os evangélicos ficavam assim: nós somos tantos cristãos. Querido, isso nunca encheu meus olhos de empolgação e alegria, porque eu sabia que ser cristão não era frequentar a igreja. Mas, infelizmente, até os que frequentam não querem mais frequentar, não. Estatísticas, que eu sou péssima disso, e de números, depois, se vocês quiserem, façam aí as pesquisas e as planilhas, estão mostrando que hoje tem muito mais pessoas fora e se desviando e saindo e não querem mais do que as que estão sendo aí remanescentes fiéis. Está esfriando. Isso representa o quê? Também a vinda de Jesus, os últimos dias, que ia acontecer essas coisas. E o fato de que vai acontecer é para a gente temer? Não, é para a gente se firmar, manter a lamparina acesa, manter a vida de oração firme, manter a nossa postura, porque no dia, no grande dia, não tem carona. Ninguém vai com ninguém, é você e ele para acertar suas contas. Então, ele está nos dando a oportunidade de alinhar a nossa vida na palavra, de orar pelas nossas famílias, de cuidar do nosso coração. Eu amo, está até escrito na minha paredinha lá em casa, o versículo do Salmo que fala: escondi a tua palavra no meu coração para... O pecado vai bater na porta todo dia. A facilidade de errar, toda hora. Mas a hora que vem, opa, eu vou fazer igual Davi. Eu declaro que o Senhor é minha força. Eu declaro que o Senhor é meu refúgio, que o Senhor é meu pastor, que eu estou firme nele, que ele é o meu refúgio, que se eu olho para os montes, o meu socorro vem do Senhor. Eu tenho percebido que muitas vezes, quando a gente fala um versículo, vocês completam assim, de uma forma rápida, não sei se os pastores estão percebendo. Às vezes a gente fala assim: porque a palavra de Deus diz, nananana, e você completa. É sinal que você está lendo, que você está meditando, que você está querendo, que você está ligado. Mas, querido, isso tudo é muito bom se nós mantivermos isso sempre. Porque tem gente que há 15 anos atrás, o negócio era bonitinho, leitura, né, perseverança, fidelidade e não sei o quê, mas fica satisfeito com aquilo que foi feito lá atrás. Aquele bolo gostoso da vovó que você comeu há 15 anos atrás, ele satisfaz o seu estômago? Ele faz alguma coisa só de você lembrar dele? Só vai ter uma lembrançazinha, mas comer de novo, saborear, só se for na prática. Comer de novo, fazer de novo. E é isso que o reino nos ensina. Dia a dia, dia a dia. Vamos para o 17 um pouquinho? No 17 nós vamos ler só até o 6. Agora é uma oração de Davi. Ouve, Senhor, a causa justa. Atende ao meu clamor.
dá ouvidos à minha oração, que procede de lábios não fraudulentos. Ele chegava diante de Deus sabendo, Deus, eu estou assim, assim, assim. Eu posso te pedir. Às vezes a gente sente assim, eu fiz isso de errado, como é que eu vou pedir? Sabe quando você quer pedir um favor para alguém que você está devendo? E você fala, não vai dar, vou ter que ser. Como é que eu vou resolver primeiro para depois fazer um pedido? Não é mais ou menos assim? Davi, ele era tão seguro dos posicionamentos dele. Claro que a gente sabe que houve uma falha, houve um erro. Já foi ministrado isso aqui, de como ele se arrependeu, como ele se converteu, ele desejou, como ele foi também castigado, teve consequência o erro dele, teve a mão de Deus sobre ele, mas ele está aqui seguro diante de Deus, falando, baixe de tua presença o julgamento a meu respeito, os teus olhos veem com equidade. Guarda isso. O nosso Deus olha para a gente assim, sabe aquele olhar de amor? Aquele olhar de que Ele sabe que mesmo que você errou agora, você pediu desculpa, você pode até errar de novo. Ele olha para você como pai, e Ele aceita o seu pedido, Ele escuta a sua oração, Ele te responde, Ele estende a mão, Ele protege. Esse é o nosso Deus. Então, aprender, algumas coisas com Davi, nós vamos depois enfatizar resumidamente, é muito legal, porque quando ele fala desse Deus que tem olhar de equidade para ele, é um Deus que julga com uma justiça de acordo com o que você está vivendo. Hoje a gente vê advogados errando, pessoas errando, pais errando. Às vezes o pai está com as duas crianças e comete uma injustiça na correção, comete uma injustiça de alguma forma. Deus não. Se houve uma correção sobre você e que você nem está entendendo direito, Ele está te julgando, Ele está te olhando com equidade, Ele está olhando a sua situação. Mas eu estava junto com meu marido e a gente errou junto, mas Deus fez isso para ele e isso para mim. Ele conhece seu coração. Mas eu estava trabalhando, eu trabalho o mesmo tanto, o mesmo tempo, o mesmo salário naquela empresa, e aí Deus permitiu que acontecesse isso comigo e não aconteceu com meu amigo. Deus está ensinando alguma coisa para o seu amigo, alguma coisa para você. A justiça dele não falha. Ele julga com equidade. Então é você e eu que temos que avaliar o que tem por trás desse negócio que Deus está fazendo, que eu não estou conseguindo entender agora. Ele vai te mostrar. Ontem nós tivemos a oportunidade de ministrar no encontro de casais, foi muito precioso, porque Deus surpreende demais, gente, demais, mas demais da conta. As mesas tinham nomes. Acho que a maioria nem sabia, chegou depois, teve que dar uma mexida lá. Não sei qual foi a intenção, se eles colocaram líderes, se eles colocaram pessoas antigas, não sei. Que tinha 1, 2, 3, 4, 5, 4 filas de mesas. E ficou um casal na nossa frente. À medida que a gente ministrava, eles olhavam, assimilavam alguma coisa. E no final nós tivemos a oportunidade de conversar. E no momento em que eu não estou lembrando como foi a situação que eu falei. O Adenilson, quando se converteu, ele entregou o trabalho para Deus. Ele trabalhava na Belgo Mineira e parou de trabalhar porque ele queria tempo para Deus. A esposa olhou para o marido e falou assim, Deus está falando. E ali já começou um testemunho edificando, trazendo direção, e eles saíram de lá certos de que houve confirmação de uma decisão que eles tinham que tomar. Num testemunho, num compartilhamento que eu não tinha intenção, pretensão, eu não sabia da vida deles, não conheço a vida deles. Mas quando você se dispõe, como ontem eu fui e estou aqui agora, a ser um canal nas mãos de Deus, a gente vai falando de coisas que não é porque a gente está aqui tendo controle. Não é. Quem ouviu a Cíntia lembra que ela não ia falar sobre uma situação pessoal dela, em relação ao pânico, ela estava aqui, o Espírito Santo impulsionou e ela teve que falar. Se ela falou, tinha gente precisando. Então, deixa o Senhor te usar onde você estiver. Se comporte como esse cidadão do céu, onde você estiver. Porque você vai experimentar coisas lindas e você procedendo dessa forma, você não vai ser abalado. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar esse aqui, verso 3. Sonda-me o coração. Mais uma vez aí, de noite me visita. Prova-me no fogo e iniquidade nenhuma encontras em mim.
a minha boca não transgride. Eu falei, uau! Imagina você mesmo falar, Senhor, pode me provar, pode vir aqui, está tudo certinho. Sabe, eu vou fazer uma prova, vou tirar 10. Aí você pensa, está certinho, mas aí chega lá. O pessoal do exército que sabe disso, né? Que todo dia tem que passar em revista. E alguém olha a bota, a roupa, o cabelo, em alguns segundos, né, tio Wilson, sargento? E a Bíblia fala que ele passa em revista o seu exército. Quando passa, o que é que será que está desalinhado? É no falar? É no pensar? É no agir? É no vestir? Onde é que tem alguma coisa? Você fala assim, nu, se o Senhor... É a mesma coisa quando o filho está fazendo um negócio errado, a mãe fala, seu pai está chegando. O menino vira um santo. Papai vem, você vai, quando o papai chegar... E é igual a Marina falou, quantas vezes nós estamos agindo com ele, assim, ó, papai falou, e o papai não é qualquer papai, não. Ele é o dono de toda a terra, ele é o Senhor, o soberano Deus, o dono da sua vida, da minha vida. Amém? Deixa eu acelerar um pouquinho aqui, né? Já cheguei no 6? Não. Quanto às ações dos homens pela palavra dos seus lábios, eu me tenho guardado dos caminhos do violento. Davi fazia diferença, ele se protegia, ele estava numa postura diferente. Os meus passos se afizeram às tuas veredas e os meus pés não resvalaram. A minha Bíblia é, né, uma versão mais antiga, mas é como se os meus pés não perderam o equilíbrio. Os meus pés não vacilaram, eu não dei aquela escorregadinha para o pecado. Os meus pés estavam firmes. Eu te invoco, Deus, pois tu me responde. Inclina os ouvidos e acode as minhas palavras. Imagina a gente podendo falar assim, Deus, estou te invocando. E o Senhor vai me responder, porque aquilo que o Senhor me pediu eu fiz, aquilo que a tua palavra declarou eu cumpri, e confiando na tua promessa eu estou aqui esperando. E aí você vai saber, como era a leitura de hoje, que você vai poder esperar e confiar, né? Eu acho que a de hoje era como suspira a corça, anseia pelo Senhor. Mas a Bíblia diz que nós podemos esperar com paciência no Senhor. Tem gente esperando milagre desde o início, já vai acho que para 3 anos que nós estamos orando. E tem gente que recebeu o milagre na segunda oração. É como um consórcio, tem gente que paga 10 anos, não é contemplado, o outro paga 5 meses, é contemplado. Quem saberá dessas coisas, né? Mas o Senhor está nos ajudando, os olhos dele estão nos observando e nos dando vitória. Eu não queria olhar para o relógio, mas ele está olhando para mim. Eu vou dar uma corrida aqui. Porque eu sei que muitas coisas que eu já falei aqui até agora já alcançou o seu coração. Mas eu queria concluir para a gente poder chegar lá nas lições específicas de Davi. No Salmo 18, também separei só alguns versículos, eu quero que você acompanhe comigo. Você está gostando de ler os Salmos e ver com tanta clareza? É como se fosse uma palavra tão esmiuçadinha, facinho, né? Mas é lindo, lindo, lindo. Salmo 18, Davi fala assim, e esse salmo é quando ele foi livre dos inimigos dele. A gente cantou aqui hoje uma canção, né, que lembra isso. Que somos mais que vencedores e que, né, como é que foi? Não foi o caminho de Deus. Nosso general é Cristo. Persegui os inimigos e os alcancei. Eu estou misturando com o caminho de Deus é perfeito. É tudo salmo, gente. Tudo a mesma coisa. É isso aí. Não vai resistir porque o Senhor está conosco. Então, foi assim que Davi teve vitória. Verso 18 fala assim, assaltaram-me no dia da minha calamidade. Quantas vezes você está aí na peleja? Mas o Senhor me serviu de amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso e livrou-me, porque Ele se agradou de mim. Olha o segredinho. Porque Ele se agradou de mim. Retribuiu-me segundo a minha justiça. Recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos, pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me apartei perversamente do meu Deus. Que tremendo, porque todos os seus juízos me estão presentes e não afastei de mim os seus preceitos. Também fui íntegro com ele e me guardei da iniquidade. Daí retribuiu-me o Senhor, segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos
na sua presença. O que nós vemos aqui? A lei que é recíproca, plantar e colher. Davi estava falando de uma coisa que ele fez e que o Senhor tinha feito por ele, de acordo com atitudes dele. A sua atitude, o que você está plantando, o que você está fazendo, vai ter resultado. A sua obediência tem resultado, a sua fidelidade, a sua humildade, seu serviço, tudo que você fizer. Porque esse que a gente falou do início, quem que vai entrar no santuário? Quem que pode? Tem horas que você fala assim, ninguém pode, ele é santo. Mas é quem age com santidade, com integridade, com pureza. Eu queria que você corresse comigo rapidinho para o 24, porque no capítulo 24 também fala e esclarece esse do 15. No 24:3 fala assim, quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Limpo de mão, puro de coração. Suas atitudes, seus sentimentos, suas emoções. Só você sabe se está puro ou não. Alguém entra no seu pensamento. Está lá na sua casa, deitado no seu travesseiro, você está pensando que é puro ou está pensando que é ruim? Você está cheio de carnalidade ou seu coração está ansiando por coisas espirituais, como homem e mulher, cidadãos do reino? É você e Deus. Não tem como nenhum pastor, nenhum líder, nenhum discipulador, ninguém te ajudar a resolver algumas coisas que não foram expostas. Elas não aparecem. Mas o Deus que tudo vê, o Deus que sonda, o Deus que sabe, Ele está te falando, olha, os seus pensamentos precisam ser mais puros. Suas atitudes precisam ser com intenções puras. As suas atitudes, o que você oferece a mim, deve ser com integridade. E aí nós vamos então alinhando a nossa vida aos propósitos de Deus, aprendendo que realmente cada atitude nossa está sendo observada pelo Senhor e pelas pessoas também. Observando, as pessoas estão te observando e estão aprendendo às vezes com o seu silêncio. Hoje eu participei do batismo do meu sobrinho, que muitos conhecem aqui, tem síndrome de Down, tem 20 anos. O que a igreja onde ele mora em São Paulo vem aqui, eles veem o menino fazendo, impressiona toda a igreja. Ele não fala, mas a atitude dele, o olhar dele, a dança dele, a expressão dele é assim, eu quero Deus, eu amo a igreja, eu quero adorar, eu quero cantar, eu quero participar. Vocês estão vendo que eu estou aqui para fazer isso? Gente, é lindo. Ele estava como um intercessor, compartilhei com algumas pessoas aqui, o tempo inteiro lá no batismo. Um garoto que não tem uma mentalidade como a sua, como a minha, mas que tem um coração adorador. Uma entrega, uma integridade, uma postura diante do Senhor. E aí, para a gente fechar como pontinhos básicos, né, como se fosse o resumo aqui da nossa lição, diante do que a gente leu, diante do que a gente viu, quais são as lições que a gente aprende com Davi? Se eu pedir para você falar, você vai falar, nossa, eu entendi isso, eu vou fazer assim. Mas nós vamos resumir. Primeira, reconhecer que Deus é Senhor. Não é falar que Deus é o Senhor e cantar que Deus é o Senhor. É reconhecer. Tem gente que consegue falar e fazer uma série de coisas, mas na prática aquilo contradiz. E diante de Deus, não tem como nós ficarmos assim, em cima do muro. Se Ele é Senhor e nós servos, alguma coisa tem que acontecer. Eu não vou lá para o texto porque é muito conhecido, mas é o texto de Lucas, capítulo 6, 46, quando fala que sobre a rocha, né? A casa na areia e na rocha. Vamos ler só um pedacinho? Eu não gosto de citar a Bíblia e tem gente que precisa pegar aí e marcar rapidão. A história você já conhece, então eu vou ler só o 46 e o 47. Por que me chamais Senhor, Senhor,
e não fazeis o que eu vos mando. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu mostrarei a quem é semelhante. E aí você já sabe. O que ouve e pratica, construiu a sua casa E o que ouve, a mesma coisa, e não pratica, construiu a sua casa na areia. Sobre as duas pessoas virão lutas, ventos, chuvas, ímpeto contra aquela casa, e só vai ficar firme aquela que está na rocha. Então a comparação ali é: vocês estão ouvindo, vocês estão sabendo, mas se não pratica, não está firme. Ele está nos chamando, vamos alinhar. De repente você está assim, mas eu já ouvi de manhã, eu já entendi. Mas o que nós já mudamos de manhã até agora de noite? Aí a gente ouviu semana passada, e aí o que a gente já mudou? Porque toda vez que nós aprendemos alguma coisa, nós vamos ter que trazer para aplicação. Alguém que faz uma faculdade, faz um estágio e depois vai exercer a profissão, ela está aplicando aquilo que ela aprendeu. Você vem na igreja, mas se você não aplicar a lição que você aprendeu aqui, vai ficar repetindo, e você não vai assimilar. Comece a pontuar. Se é no seu caderninho, agenda, bloco de nota, alguma coisa, você vai conseguir ir alinhando. Então, a primeira coisa é reconhecer que Ele é Senhor. Ele tem soberania absoluta. Se Ele é Senhor, Ele é o dono, o proprietário. A Bíblia fala que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Seu corpo não é seu, é de Deus, é templo do Espírito Santo. Então, você não pode fazer o que você quer. É dele. Pede permissão para Ele. Né? Posso? Devo? Ele já tem falado sobre essas coisas. Vou falar igual o Juninho. Preciso nem perguntar, vou nem perguntar. Só quero que você reflita. Propriedade exclusiva de Deus. Né? Então, Davi, ele nos ensina. Porque ele agia numa dependência, numa vontade de agradar a Deus. Incrível. A segunda coisa que eu assimilei vendo aqui, ele consegue decidir, eu e você também precisamos decidir se manter íntegro, independente das circunstâncias. Gente, isso não é fácil. Integridade. E principalmente para o brasileiro, que gosta de dar um jeitinho, fazer um gato, passar mais ou menos assim no sinal, resolver no seu... Só dando um jeitinho. Não, dá para fazer. Todo mundo faz. Mas onde é que está a integridade? Avançou o sinal? Não tem problema não. E se acontecer um acidente? Como é que vai justificar? Porque, né, acho que nós não vamos chegar nessa parte. Muitas vezes, tem pessoas que... nós temos lutas e situações que são meio injustas, sem causa. Fulano fez isso, falou aquilo, está errado contra mim. Deus vai te defender. Agora, quando o problema é seu, você está errado, você fez um negócio errado, vai ter que pagar a consequência, querido. Integridade, se manter firme, independente das circunstâncias. Eu tinha separado vários versículos para a gente ler sobre isso, mas eu vou só citar alguns. Né? Lá no Salmo 119 fala de que maneira poderá o jovem, né? Como é que é esse texto? De chegar diante do Senhor, observando segundo a sua palavra. Como agradar a Deus? Observando a palavra, praticando a palavra, vivendo a palavra. Davi, quando fala, eu escolhi, eu decidi. Esses dias, né, nesse repouso nosso aí de férias, eu tive que fazer essa reflexão para mim mesma. Algumas coisas que às vezes eu fico lutando dentro, sofrendo de bobeira. Eu falei, gente, eu estou sofrendo à toa. Fulano não quer? Eu quero. A humanidade resolveu assim? Eu quero. Eu já contei aqui uma vez, há muito tempo atrás, que eu e Emílio, coisa que me marcou na juventude. Se os levitas não quiserem, se o negócio não funcionar, nós dois liderávamos uma equipe grande de louvor. Aí eu falei, mas nós dois vamos ser igual Josué e Caleb. Eu decidi, eu quero, você quer, nós vamos. Amém? Amém. Estamos caminhando com Jesus até hoje. Tem gente que ficou para trás. Mas nós decidimos. Quando Moisés dá ordem para Josué ser forte e corajoso, não foi só para Josué, não. Se você ler lá em Deuteronômio, antes ele fala para todos. Sejam fortes, no plural, e corajosos.
repetir a lei para os filhos, igual ela falou das crianças, ensina e repete, e vamos ler e vamos fazer para todos. Há um chamado pessoal. Há um chamado pessoal. Então, primeiro, reconhecer que Ele é Senhor. Segundo, decidir se manter íntegro. E terceiro, ser agradecido. Tudo isso Deus já trouxe aqui também nessa noite, através de testemunhos e direções. Amém? Davi era aquela pessoa que estava sempre disposto a agradecer, a exaltar. Se você quiser até me ajudar com os verbos aí, a tributar, a oferecer, salmodiar, elogiar, louvar, engrandecer, o que mais? Entregar, consagrar. Ó, viu que tanto de palavras de ação, verbos de ação, posturas que Deus fazia, ele fazia um altar para agradecer, né? Ofertar. Quantas vezes você tem ouvido sobre ofertas e dízimos, mas não quer manter sua integridade, na sua fidelidade? Ganha tanto, dá menos. Sacrificar. É lindo quando ele fala: eu não oferecerei ao meu Deus sacrifício que não me custe nada. Alguém falou assim: te dou aqui, ó. Pô, esse terreno aqui é seu. E ele: quanto que é? Eu quero pagar. É para o meu Deus, eu não vou simplesmente facilitar. Sabe essa coisa? Vamos facilitar? Não. Davi era íntegro, grato, obediente. E às vezes o que Deus pede para você é tão pequenininho perto do que a gente vê que Davi fez e que Jesus fez, né? Vai tão muito além quando ele faz essa entrega. No 26, esse nós temos que ler, que aí já fecha as frases que eu queria falar dele, mas que o relógio está me segurando. Salmo 26. Verso 11 e 12. Quanto a mim, porém, ando na minha integridade. Livra-me e tem compaixão de mim. O meu pé está firme em terreno plano, nas congregações bendirei ao Senhor. Ele estava sempre disposto a dançar, cantar, jubilar. Ele estava decidido. Quanto a mim, né? E muitos outros textos, ele escolhe. Então, querido, diante disso, né? Ele sendo o seu Senhor, o meu Senhor. Muitos aqui já passaram pelas águas no batismo, e ali a confissão é: confessa Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador. E você publicamente fala: sim! Queridos, isso não pode ser só uma empolgação em uma festa de batismo. Isso é uma confissão, é uma entrega. Então, assim como hoje pela manhã o Senhor nos fez refletir, né? Voltar ao primeiro amor, pensar no que já foi feito e avaliar e examinar. Talvez agora à noite a gente ainda tem mais para refletir diante do Senhor, para dizer: tu és o Senhor da minha vida. E eu quero salmodiar, eu quero orar, eu quero confiar, eu quero agradecer. Nós estamos esperando por milagres, sim. Eu vou testemunhá-los no tempo que Deus me entregar, mas eu continuo crendo que vai acontecer. O Deus que fez para o irmão vai fazer para mim. Mas o que eu tenho que aprender enquanto a minha bênção em algumas áreas ainda não chegou, são processos pessoais meus. E eu os aceito. E eu escolhi esperar. E eu escolhi crer. Eu escolhi acreditar e escolhi testemunhar quando eles chegarem. Porque eu vou testemunhar para glorificar o Senhor. Amém? Deus tem feito maravilhas nesse lugar. Deus tem operado grandemente nesse lugar. E é tempo de nós pegarmos essas lições que Ele nos dá, mas aplicarmos. Porque senão vai ficar tão assim, decepcionante para nós mesmos. Poxa vida, eu sabia e não fiz. Tomei bomba de novo, peguei recuperação nessa matéria. Senhor, me ajuda. E esse Deus que é... Estou fechando, igual o Juninho. Aquela mulher que veio aqui no aniversário da igreja, Raquel, ela falou que a gente vai falando umas 3 vezes, né? 4? Eu já estou fechando a minha.
esse Deus que é bom e benigno e perdoador, Ele nos dá sempre uma chance da gente recomeçar. Você crê nisso? A gente está chegando no meio do ano. É estranho, né? Nós estamos em junho, já se passaram 6 meses. Mas ainda tem mais 6. Se sinta assim, poxa, eu queria ter feito isso aqui. Desde janeiro eu não fiz. Mas se você continuar do mesmo jeitinho, como você não fez, vai resolver alguma coisa? Vai. Mas se você está aqui no meio do ano e resolve, faltam mais 6. Até dezembro, eu vou fazer, eu vou caminhar, eu vou ler a Bíblia com os meus irmãos, eu vou pegar o Salmo agora, eu não li Gênesis, mas eu vou ler os Salmos. Eu não dei o dízimo, mas eu vou dar a partir de agora. Eu vou para lá, eu não vou retroceder. É posicionamento. Davi fala, eu escolhi, eu decidi, eu me posicionei. É você. Ah, mas se você ficar lamentando, se eu tivesse começado em janeiro, eu já estava, né? Mas você não começou, querido. Aí o que tem que fazer, como diz alguns amigos nossos? Corre, vamos para a corrida, corre para lá, vão para dezembro. Eu queria falar isso para te encorajar. Se você não leu a Bíblia, porque às vezes os pastores dizem, perguntar não vai levantar a mão mesmo não. E não é só aqui não, é a maioria das igrejas. Tem gente que só escuta a Bíblia dentro da igreja, não abre Bíblia, não lê, não estuda, não tem prazer. Mas Davi fala, o meu prazer está na lei do Senhor. Na lei do Senhor eu medito, eu penso, eu quero. E é por isso que ele ia acertando. Você também vai acertar suas coisas aprendendo com a palavra. Decida, escolha, amém? Sobre essa gratidão, a gente tem culto de gratidão em dezembro. Tem gente que talvez está ensaiando, está programando, é uma festa linda. Mas seja grato hoje, seja grato amanhã. Ofereça ao Senhor aqui no culto a sua gratidão. Não precisa esperar dezembro. Você não sabe nem se você vai estar vivo em dezembro, muito menos eu. Mas nós podemos, Senhor, recebe o nosso culto, a nossa gratidão, a nossa adoração. Amém? Vamos ficar de pé e agradecer.